Neste vídeo eu vou-vos mostrar aqui como é que nós devemos, ou como é que poderemos reorganizar os nossos ficheiros de CSS, porque uma das características fundamentais do CSS é que a partir do momento em que os nossos projetos começam a ter uma dimensão bastante grande, o que vai acontecer é que os ficheiros de CSS vão começar a ter muita informação. Então, uma forma de nós podermos organizar os nossos ficheiros de CSS é extremamente importante. Para quê? Para nós não perdermos o fio à meada e sermos mais produtivos, rapidamente chegarmos aos ficheiros que contêm o código que nós queremos alterar ou acrescentar, etc. Vou-vos mostrar uma técnica para fazer isso e na parte final do vídeo vamos falar um pouco sobre a nova versão do Font Awesome, sendo que no próximo vídeo eu vou-vos mostrar como é que nós podemos fazer então a atualização de toda a nossa aplicação para a nova versão do Font Awesome. A nossa aplicação começa a ter um aspecto visual interessante e muitas das vezes, tal como referi no vídeo anterior, é aqui que nós vamos perdendo algum tempo com pequenos ajustamentos de espaçamentos, de tamanhos de letra, etc. E isso eu devo confirmar é de facto extremamente motivante, é gostoso, é prazeroso quando nós estamos a fazer esse tipo de tweak, principalmente quando nós dominamos as ferramentas. E isto é fantástico. Eu vou, no entanto, aproveitar este vídeo e provavelmente mais alguns para vos ir dando algumas dicas sobre como melhorar aqui o aspecto visual, mas também como preparar o nosso aspecto estrutural na parte do código para nós tirarmos melhor partido e mais rapidamente podermos desenvolver aquilo que queremos. Eu vou dar aqui, em primeiro lugar, um exemplo sobre a organização do CSS. Nós começámos o nosso projeto por incluir o CSS dentro desta pasta Include e agora já começamos a ter aqui, enfim, alguma confusão de fecheiros, mistura de fecheiros PHP com JavaScript, com CSS, etc. Eu aconselho muito vivamente que vocês façam aqui uma alteração no sentido de organizar melhor o vosso código. E depois eu vou-vos introduzir aqui uma outra novidade, entre aspas, sobre o CSS. O que nós vamos fazer aqui é o seguinte: nós vamos criar aqui dentro da pasta Inc, uma pasta propositadamente para o CSS, ok? E eu vou arrastar estes fecheiros para o interior desta pasta. Ora, o que vai acontecer aqui é o seguinte: nós temos que ter o cuidado agora de perceber que a localização destes fecheiros passou a ser diferente daquela que originalmente os nossos scripts conheciam. E, se bem se recordam, nós temos aqui o spadmin, e no spadmin nós temos que alterar a localização do fecheiro de CSS que estamos a utilizar. Ora, se bem se recordam, o nosso cabeçalho contém então a localização dos fecheiros de CSS, nomeadamente os de Bootstrap, e também o nosso main. O nosso main passou agora, a partir do momento em que eu o troquei para aquela pasta, passou a assumir uma localização diferente. E se nós olharmos aqui para a nossa árvore, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que aqui do spadmin ele teve que voltar atrás para entrar no Inc. Okay? Voltou atrás, entrou no Inc. Mas agora nós criamos uma pasta CSS. Então vamos colocar aqui css/main.css. E temos a alteração para tudo o que tem a ver com o nosso backend está feita. Ok? Eu aqui depois vou fazer aqui um restart extension. Ok. Enfim, é um erro daqui da minha máquina virtual. O que acontece então depois é o seguinte: na nossa aplicação que diz respeito à parte visual da página e não à parte do backend, nós também já tínhamos indicado que o nosso main web, que era este fecheiro main web, estava aqui localizado numa pasta diferente. Então vamos aqui ao cabeçalho e vamos simplesmente colocar aqui também CSS, ok? Não CAS, mas sim CSS. E portanto, se nós agora formos testar aqui a nossa aplicação, ok, temos aqui já um erro e já vamos perceber porquê. Porque nós alteramos a localização dos fecheiros de CSS, mas dentro dos próprios fecheiros de CSS, nós temos que ter atenção se existe ou não a chamada a alguma imagem. Ora, neste caso aqui não existe. Este foi um fecheiro que inicialmente foi criado através de Sass. Eu decidi, a meio do caminho, abandonar o Sass por uma questão prática, para não estarmos aqui a perder muito mais tempo, mas aqui no main.web, que é o resultado então visual que não está a aparecer aqui, nós temos aqui esta imagem. Ora, se nós mudarmos aqui para CSS, nós voltarmos aqui uma vez para trás, vamos ter que voltar duas vezes para trás. Okay? Vamos então testar novamente. E como podem ver, está solucionado este problema. Por que é que eu estou a fazer esta organização? Bom, eu quero-vos mostrar aqui um aspecto que eu penso que pode ser importante, se vocês quiserem utilizar, obviamente, quando estiverem a trabalhar com CSS e quando nós começarmos a perceber que a nossa construção de CSS vai ter já
um tamanho bastante considerável. Uma das formas que eu aconselho que vocês usem para irem criando blocos de CSS, se utilizarem apenas um fecheiro, é colocar comentários, ok? E comentários que sejam rapidamente visíveis desta forma. Reparem, se eu colocar aqui, se eu agora, por alguma razão, tivesse aqui mais código CSS por baixo, o que iria acontecer era isto. Se vocês olharem aqui para esta pequena scroll, rapidamente conseguem identificar ali um separador. Inclusive, se colocarem aqui mais alguns espaços, vocês conseguem determinar esta separação. Pois, obviamente, devem também colocar aqui sempre uma indicação de que área da nossa página ou da nossa aplicação corresponde este CSS. Mas existe uma forma também bastante interessante de nós podermos criar tudo isto que aqui está organizado de uma forma muito prática. Vamos imaginar que a nossa página é dividida por secções. Tipicamente, um layout de uma página web, nós devemos pensar nele como uma estrutura criada de cima para baixo, em linhas, ok? É uma forma mais simples de nós pensarmos o nosso layout. Ora, se nós vamos ter aqui, então, um espaço que é o nosso cabeçalho, vamos esquecer esta barra aqui do utilizador. Vamos concentrar-nos apenas no cabeçalho. Nós temos aqui, de facto, já duas classes para o cabeçalho. Por que não fazermos o seguinte? Reparem, eu vou criar aqui cabeçalho.css. E agora vou copiar esta informação que eu aqui tenho, que diz respeito ao cabeçalho, e vou colocá-la no cabeçalho. Vocês dizem-me a esta altura, bom, mas então vamos começar a ter que importar vários ficheiros no index. Não propriamente. Porquê? Eu tenho aqui a barra do cliente e eu vou puxar esta barra do cliente também para um outro ficheiro de CSS. Vamos colocar aqui a barra cliente.css e vou colá-lo lá. Ora, o que é que significa então neste momento o nosso código no que diz respeito ao nosso front-end? Temos um ficheiro CSS para o cabeçalho, que vai conter aqui algumas informações sobre o cabeçalho. Ele tem aqui um logo, mas nós já vamos tratar disso. Temos aqui a barra, ou melhor, aqui está certo, o cabeçalho e o logo. Eventualmente nós vamos colocar um texto dentro do cabeçalho, dentro da imagem, ou dentro daquela, por cima da imagem. Nós vamos colocar aqui também as classes. Vamos ter aqui a barra de clientes, que depois vai ter uma formatação adicional, mas o que é que nós vamos fazer agora? Este ficheiro main.web.css ficou vazio, então vamos utilizar uma expressão que é o import, e o import vai ter aqui, se vocês repararem, eu vou colocar aqui import, okay, com um @import, e vai aparecer aqui uma opção que é o import URL. Okay? E se nós colocarmos aqui, o que é que nós vamos agora fazer? Vamos dizer qual é o ficheiro que nós queremos importar. Cabeçalho.css. E se eu fizer exatamente isto também para a barra cliente.css, o que vai acontecer é que este meu ficheiro main.web vai ser o ponto central onde eu vou aglutinar a importação de todos os outros ficheiros. Para que é que serve esta fragmentação? Porque eu sempre que quiser alterar qualquer coisa no cabeçalho, em vez de estar a consultar um ficheiro extremamente extenso, com muito código de CSS, eu tenho uma parte de CSS exclusivamente dedicada ao cabeçalho. Okay? Se eu quiser alterar a configuração da barra de clientes, eu venho aqui. Vamos verificar se tudo isto está a funcionar. Eu vou aqui refrescar, vou aqui pressionar F12 e fazer um refrescamento forçado, e como podem observar não há qualquer alteração e portanto tudo está a funcionar normalmente. Agora o que é que acontece? Vamos imaginar que eu quero colocar aqui neste background um background com uma ligeira gradação de cores, um gradient. Okay? E que depois quero formatar também o login e o sign up, porque quero transformá-los em, neste caso, em hiperligações. Bom, eu agora vou aqui especificamente à barra de cliente, e na barra de cliente onde eu tenho aqui a background color deixa de ser background color, passa a ser background, e agora vou colocar linear gradient. E o linear gradient pode levar duas cores, mais algumas informações, mas vamos colocar aqui duas cores para vocês verem. Se eu colocar aqui red e colocar aqui yellow, simplesmente assim, o que vai acontecer então agora é o seguinte, vamos aqui refrescar e ver se o efeito já aparece. Como vocês podem ver, aparece. É um linear gradient que por defeito vai assumir então uma posição vertical. O que é que faz um gradient? Faz uma gradação de cores. Neste caso de cima para baixo. A primeira cor vai identificar a cor do topo,
a segunda cor, a cor de fundo, e depois o CSS vai automaticamente fazer o render aqui deste espaço. Obviamente que se eu aumentasse aqui a altura da nossa barra para 100 px, apenas por uma questão de querermos visualizar o que é que vai acontecer, reparem o que é que vai acontecer, a gradação fica perfeita, continua perfeita. Ora, obviamente que nós não queremos uma gradação de cores daquele género, queremos, por exemplo, qualquer coisa de preto para um cinza. Então, por que não colocar aqui black e depois utilizar, por exemplo, a função RGB? A função RGB, Red, Green and Blue, permite-nos definir valores para o vermelho, o verde e o azul. Eu, neste caso, vou definir o vermelho, que pode ser, por exemplo, de 200, 200,200. Se eu tiver 200,200,200, nós vamos ter aqui um cinza. Nós podemos, obviamente, a partir do momento em que temos aqui este pequeno quadrado com cor, podemos alterar aqui, através deste esquema, a cor. E agora reparem o que é que vai acontecer, então. Obviamente eu vou retirar daqui o Wave, okay? Vou eventualmente dar aqui um pathing 10 para ficar ligeiramente mais, com mais espaço, e agora quando eu for refrescar, reparem como eu vou ter já aqui uma gradação de cores mais interessante, ok? Se calhar não está tão interessante como eu esperaria, porque eu vou colocar aqui mais escuro, e vamos ter então esta cor de fundo um pouquinho mais escura, e agora sim, vamos formatar aqui as hiperligações, que ainda não são hiperligações. E reparem que eu estive aqui a trabalhar exclusivamente na parte da barra do cliente, o que me permite, neste caso, estar concentrado apenas numa porção do meu código de CSS. Okay? Podem até inclusive colocar aqui um comentário, barra de cliente, para o caso de não olharem para ali e verem aqui esta informação. Okay? Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos aqui à nossa barra de cliente. Ok, vamos ver aqui, nós temos aqui o nosso index, ok, certo, temos aqui o nosso cabeçalho, vamos procurar aqui onde é que está a nossa barra de cliente, e a nossa barra de cliente está aqui, mas está aqui escrita diretamente no nosso código HTML. E eventualmente nós não vamos querer isto, porque nós vamos querer isolar a nossa barra de cliente, ok? Por agora não vamos fazer isso, iremos eventualmente fazê-lo já no próximo vídeo. Eu vou, no entanto, transformar isto em hiperligações. Portanto, vamos colocar aqui href, hiperligações para lado nenhum, ok? Barra A. E depois aqui href é igual e o signup barra A. Ora, o que nós temos agora neste momento é o seguinte, se nós refrescarmos aqui a nossa página, nós vamos ter esta formatação, que é uma formatação típica do HTML, porque não formatamos aqui as nossas hiperligações. E, eventualmente, nós não vamos querer que elas tenham esta cor. Queremos que tenham, por exemplo, um amarelo. Vamos imaginar que será um amarelo. E quando passamos por cima, o cursor do mouse vai passar a branco. Então, o que é que nós vamos fazer? Mais uma vez, estamos a falar da barra de clientes, vamos cingir a nossa atenção à barra de clientes. Então, eu vou colocar aqui barra cliente. Porquê? Porque a barra de cliente é um div, será um contentor que aqui está, ok? Barra cliente, e portanto eu quero apenas formatar as hiperligações que existem aqui dentro da barra de cliente. Então eu vou colocar barra de cliente A, e agora vou colocar text decoration none. Eu não quero que apareça aquela linha por baixo, ok? Quero apenas, portanto, todo este efeito que faz aqui o underline, eu não quero que apareça. Eu quero apenas que o texto seja de color yellow, e depois poderemos obviamente mudar este amarelo extremamente carregado para um amarelo mais alaranjado, ficará aqui mais interessante, assim desta forma, ok? E quando tivermos o ponto barra cliente, espaço A over, que é quando nós passarmos por cima com o nosso cursor do mouse, eu vou colocar aqui white. Vamos fazer a experiência, vamos aqui refrescar a nossa página. Reparem como já está ali, então, o texto com a cor diferente, e vamos ver aqui, temos então o login e o sign up desta forma. Quero chamar a atenção no final deste vídeo para um aspecto que foi alterado no decorrer do desenvolvimento deste projeto e que tem a ver com o Google Fonts. Ou melhor, peço desculpa, com o Font Awesome. O Google Fonts está sempre também a mudar. Vamos aqui abrir um novo separador e vamos aqui ao Font Awesome. E o Font Awesome teve recentemente, à data da execução deste vídeo, uma alteração do seu website.
ok? Nós tínhamos já percebido que o Font Awesome estava a evoluir no número de ícones, está também a evoluir no sentido de criar aqui uma dinâmica diferente, porque tem uma versão free, tem a versão Pro, e nós podemos filtrar agora os ícones pela versão free. Okay? Então tem aqui este filtro, podemos obviamente filtrar isto, neste momento tem 929 ícones. Ora, se nós quisermos utilizar agora estes ícones, por exemplo, vamos imaginar aqui este que seria o Address Book, quando clicarmos aqui vamos ver que o exemplo agora já não é FA apenas, mas tem aqui uma forma diferente de se escrever, que é o FAS, ok? E depois tem FA Address Book. Ora, nós temos que ter em atenção o seguinte, é que se vamos utilizar o Font Awesome, como estamos a fazer aqui no nosso código, eu presumo que tenho aqui já essa instrução, se não tem, vamos acrescentá-la. Nós aqui neste momento ainda não a temos, o que quer dizer, ou melhor, temos aqui, ok, está aqui. Tá, então, temos aqui o Font Awesome, neste momento o Font Awesome, a versão 4.7.0, nós temos que ter atenção se de facto conseguimos ou não utilizar estes ícones da forma como nós os utilizávamos anteriormente. Porquê? Porque eles agora aparecem aqui com a indicação que tem que se colocar FAS e não apenas FA, como nós colocávamos aqui. Poderíamos colocar aqui qualquer coisa do género, por exemplo, aqui no login, vamos colocar aqui um I classe igual a FA e depois uma que eu me recordo, FA user, ok? Ou o FA plus, ou times, por exemplo. O times existe, eu sei que existe, barra I. Ok? O que nós agora iríamos ver aqui é algo que não faz sentido em termos estéticos, mas era o acrescentar então de um X ali, ok? Ora, este ícone pertence ao Font Awesome tradicional. Vamos ver o que é que acontece agora quando nós olhamos aqui para o close, onde vai aparecer também o times, por exemplo. Aqui nós temos o times, mas ele agora diz-nos aqui que o times terá que ser utilizado com FAS. Ora, quando é que nós teremos que utilizar com FAS? Terá que ser, obviamente, se nós importarmos o Font Awesome nesta versão mais recente. Eu ainda não tive a oportunidade de testar esta versão. Eventualmente vou aqui terminar este vídeo e no início do próximo vídeo eu vou-vos trazer um pouquinho mais de novidades sobre esta nova versão. Vou-vos indicar como é que vocês podem atualizar rapidamente todos os vossos ícones para esta nova versão, que eu considero que eventualmente, como foi alterada agora, vai passar a ser o standard e por conseguinte eu não quero que vocês percam o fio à meada e que nós aproveitemos já as alterações e passemos a utilizar esta nova versão do Font Awesome. Vamos então ver como se faz isso no início do próximo vídeo.